está a explicação, não é? Mas sabe gerir, enfim, aliás, os pobres, como é que podem gerir os seus ativos? Nem sequer ativos têm, não é? Portanto, não me parece que seja muito justa essa referência, não é? Outra coisa que me preocupa é a questão das escolhas que nós temos que maximizar. Agora, não me parece que, digamos, uma família, porque acho que o exemplo para a sociedade de solidariedade, digamos, tem que encontrar a sua inspiração nas pessoas, quer dizer, não é uma entidade exterior que vem dizer como é que uma sociedade deve sentir e viver a solidariedade entre os seus elementos. Portanto, isso nasce nas pessoas, dentro da própria sociedade, isto é, dentro das pessoas. E nós, numa família, qualquer família, enfim, terá sentimentos diferentes, não é? E percebe, digamos, de que se houver alguém que está em dificuldades, que pode pôr limites à utilização da ajuda que lhe der. E isso acho que é correto e isso não significa diminuir as escolhas. Eu posso, digamos, dar à pessoa que está, a um irmão que está com dificuldade, algum espaço de decisão. Mas, obviamente, que se ele não come, naturalmente, a primeira coisa que lhe faço é garantir que, pelo menos, ele come. O que significa que, digamos, que parte dessa ajuda, que corresponde a um direito, eventualmente, mas é um direito que nasce da solidariedade entre as pessoas, possa ser dado sob a forma que, digamos, só possa ser utilizado para se alimentar, não é? Aliás, isso passa-se em relação, digamos, também ao direito de escolha na educação, como o direito de escolha na saúde. Obviamente que, se formos para uma ideia, digamos, que tem alguma inspiração no sistema de seguro, no caso da saúde, isto tem aspectos técnicos que não há a possibilidade de estar aqui a discutir, o apoio tem que ser dirigido, quer dizer, e como quase, digamos, tornando o seguro obrigatório. Mas, enfim, são questões que não há tempo para estar a entrar em detalhe aqui neste momento. Agora, em todo o caso, me parece-me que foi muito interessante e eu aprendi bastante, mas as perguntas essenciais acabaram por ser feitas pela Isabel Horta Correia e pela Ana Rita Bessa e que não foram respondidas, quer dizer, e talvez porque não há tempo e as pessoas, obviamente, preocupam-se com questões concretas do curto prazo, não é? Embora eu dizer que a questão, digamos, do longo prazo face à iminência da bancarrota, que aliás acho que não existe tanto quanto isso, mas claramente temos um sistema sério, também se resolve como dentro de uma família que descobre que está a gastar mais do que aquilo que ganha, porque eventualmente, digamos, tinha um negócio que desapareceu, uma das pessoas, digamos, ganhava dinheiro a lavar roupa e depois apareceu aquela porcaria das máquinas de lavar e ela perdeu o emprego, portanto há menos, digamos, receitas a chegar e o que é que a família faz? Começa por reduzir rapidamente o seu consumo, distribuindo de uma forma, digamos, que seja equilibrada entre todos e procura, digamos, uma nova solução para, digamos, a sua capacidade produtiva. Portanto, acho que também não há nenhum segredos em termos teóricos. Há depois em termos práticos da forma como as coisas podem ser feitas, mas também não é aqui o momento oportuno para estarmos agora a dizer exatamente como é que deve ser. Mas o ponto essencial é de que nós precisamos de algum sentido de solidariedade e consensual na sociedade, não é? Isto leva, por exemplo, à questão dos impostos. É evidentemente que a fuga aos impostos é uma coisa que é inaceitável, é completamente incorreta. Mas há responsabilidades, aí não é da classe média, mas é das elites e dos dirigentes. Que é quando um vereador da Câmara de Lisboa diz que vai instalar radares falsos, eu acho, quer dizer, em si é uma coisa ridícula, parece que não é muito grave, mas em termos culturais afeta profundamente as pessoas, quer dizer, se realmente eles usam radares falsos, porque é que não é de ter também faturas falsas? Como é que eu não hei de fugir? Portanto, há aqui um problema das elites, quer dizer, e em última análise há um problema das nossas lideranças que começam por ter um problema de caráter gravíssimo, quer dizer, quando nós próprios elegemos pessoas, digamos, e não estou a falar de ninguém na atualidade, quer dizer, porque senão entramos numa questão de pessoalizar e, digamos, cada um pensará por si, mas não é isso que é o ponto essencial, porque o momento presente, quer dizer, e a pessoa A, B ou C, essa passa. O problema é que não é de hoje, é um problema de há 10 anos, é um problema de há 20 anos, é um problema de há 30 anos, é um problema às vezes que até vai além disso. Quer dizer, não há uma valorização, digamos, em Portugal, da seriedade das pessoas, por isso é que as pessoas também não discutem as coisas a sério, porque em Portugal nós fazemos as coisas para inglês ver, que é uma expressão que eu, como enfim, vivi no Porto, conheci muito no Porto, que é, faz-se para inglês ver, quer dizer, é só as aparências, a sério, por trás não há. E esta atitude tem que ser mudada e, enfim, não vos falo na educação porque acho que é aí que começam os problemas essenciais. Portanto, eu acho que tenho uma pena de não poder entrar nas questões que foram postas pela Ana Rita Bessa e pela Isabel Horta Correia, porque acho que aí é que estão as questões essenciais, mas terá que ficar para outra oportunidade se me derem. Muito obrigado.
Eu durante este debate, lembrei-me mais uma vez de duas frases célebres de dois futebolistas célebres, um deles, aliás, fez bastante mal ao meu Benfica. Uma foi do Jardel, que num momento de grande inspiração disse que as coisas difíceis nem sempre são fáceis. E outra foi o Paulo Futre, no final da Taça de Portugal, em que o Benfica derrotou o Boa Vista. Ele disse que o balneário do Benfica devia dar uma grande volta. Uma volta de 360 graus. Ou seja, nós normalmente, depois no fim destes debates, é outra versão da rotunda, não é? É outra versão da rotunda. É o ângulo giro, como nós dizíamos na escola, o ângulo de 360 graus. Mas é facto, estas questões são sempre difíceis, a maior parte das questões, como aliás o Fernando referiu, ficam por responder. Só umas notas muito rápidas. Há um ponto que aqui foi aflorado e que se perde um pouco as vossas questões, que é qual o doseamento entre previsão de direitos e produção de bens e serviços sociais. É que o Estado normalmente tem tendência a confundir previsão com produção. E, portanto, atrofia a liberdade de escolha, a liberdade de iniciativa, a capacidade das pessoas se autodeterminarem, no domínio da saúde, no domínio da educação, no próprio domínio das instituições de solidariedade, da segurança social. E eu creio que uma coisa é ter um Estado provisionador, aquilo que alguém já chamou um Estado, neste momento, possibilitador, um Estado possibilitador no domínio social. Não o Estado minimal, não o Estado totalizante, mas um Estado possibilitador. Com o que de possibilitador tem a ideia de igualdade de oportunidades e de liberdade de escolha. Uma segunda questão, muito rápida, da prestação única. Eu sou muito dessa ideia, embora hoje em dia também a considerem uma certa utopia. E, sobretudo, em Portugal considero uma utopia porque temos um sistema fiscal que é claramente enviesado, porque tem taxas liberatórias em algumas naturezas de rendimentos, que não obrigam à declaração, e porque ele próprio não é a fotografia ou o filme, conforme, exato da situação patrimonial e de rendimentos e de réditos das pessoas. Mas, de algum modo, se nós tivéssemos um sistema fiscal como deve ser, há sempre a possibilidade de ter uma espécie de prestação única sob a forma quase de imposto negativo. É uma das possibilidades. Um outro aspecto que gostaria de referir, as reformas, que me perguntou. Eu devo dizer que estou de acordo. Acho que essas reformas, do ponto de vista financeiro, não têm qualquer importância, mas são simbolicamente muito importantes, como é simbolicamente importante os radares falsos que o Fernando Adão da Fonseca referiu. E, portanto, embora alguma coisa tenha feito, neste momento essas reformas já não existem. Mas há, de facto, aí graus de imoralidade que são exemplares negativamente. Há um certo simbolismo nisso. Eu aqui não me refiro às pensões, e isso fica bem claro, às pensões altas, que resultem de um direito constituído. Mas já agora, só para ficarem com uma ideia, ou números de há 2 meses, nós temos atualmente em Portugal, só em pensões de velhice e de invalidez, não vou lá as pensões de orfandade e viuvez, chamadas pensões de sobrevivência, temos 2.130.000 pessoas, pensionistas, dos quais 870.000 recebem pensões inferiores a 247 euros. Dos quais 80%, ou seja, cerca de 1.700.000 pessoas, recebem pensões inferiores ao IAS, Index de Apoios Sociais, portanto cerca de 420 euros. E dos quais, isto é só para mostrar a fantasia e a demagogia em que às vezes os governos caem, e caíam agora neste caso, quando, por exemplo, vai confiscar parte das pensões superiores a 5.000 euros. Não é das pensões simbolicamente incorretas. São aquelas pessoas que descontaram muito e ganhavam muito, mas qual é o problema? Sabe quantas pensões temos superiores a 5.000 euros em Portugal, no regime da Segurança Social? Isto é, no regime legítimo delas acontecerem, 863. Num universo de 2.132.061 pessoas. Portanto, o Estado Social reinventado pode dispensar muito bem qualquer tipo de demagogia, de ignorância, de insensatez e de desfaçatez, já agora, e falta de caráter no sentido político do termo. Finalmente, um ponto que eu gostaria... 2 pontos muito rápidos que eu gostaria de referir. Um que não foi aqui referido, mas que acho que é... Por exemplo, quem o referiu, aliás, curiosamente, foi o Papa Bento XVI na Caritas in Veritate, quando refere que
que há hoje em dia uma grande dificuldade em articular duas coisas que, com a globalização, se tornaram difíceis de globalizar. É que, com a globalização, os Estados deixaram de ter controle sobre as suas economias, mas ainda são responsáveis domesticamente pela sua distribuição social. Ou seja, o Estado português hoje, para citar um exemplo, não tem controle sobre a parte da criação da riqueza, mas é o responsável pela distribuição dessa mesma riqueza. Isso gera, neste momento, dificuldades que a própria globalização, ou melhor, o mundo como um todo não conseguiu resolver. Ainda outra nota, o Estado Social encerra neste momento um perigo brutal de que, eu não quero aqui fazer política, até está aqui não é político, é um funcionário superior, que aliás muito respeito e considero, e não é isso que está em causa, mas uma das tentações do futuro do Estado Social, por causa de questões orçamentais e financistas, é esta, quer dizer, o Estado Social hoje é facilmente destruído por grosso. E é melhorado por retalho. A retalho. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, durante 2 ou 3 anos, tínhamos o Primeiro-Ministro de 15 em 15 dias a anunciar uma pequena medidazinha. Mais um deltazinho adicional no abono família, mais uma coisinha ali no abono social para escolas, coisinhas que é para dar uma fantasia. E depois, de repente, quando é preciso destruí-lo, é por grosso. Não é? Quer dizer, ora, isto que é? Repito, não quero localizar, mas isto não é só em Portugal, aliás. Isto é vitória do curto prazo. É vitória do homem do instante e do político do mandato. Este é um ponto fundamental. Né? Finalmente, e só para terminar, e com isto termino, a questão que me colocou da evasão, o Fernando já respondeu. Em todo caso, eu acho que há uma questão aqui preocupante para mim. É que o rendimento de trabalho continua a ser brutalmente onerados fiscalmente, porque os rendimentos de capitais fogem muito aos impostos. E é que deve colocar fundamentalmente a evasão, e chegámos na questão dos offshores e tudo isso, mas em todo o mundo os rendimentos de capitais compensam a maior facilidade legal, até às vezes legal, não estou a dizer que haja ilegalidade, o legal é diferente do legítimo, como sabe, dos impostos de capitais. E não posso deixar de terminar sem contar uma pequena história que se passava quando eu era Ministro das Finanças, ia ali almoçar ali ao restaurante em Alvalade e perguntava-me no fim, o senhor quer uma faturinha? Era eu, Ministro das Finanças. Está tudo dito sobre evasão fiscal em Portugal. Muito obrigado. Só acabar? Não vou demorar, vou passar a palavra ao Rui Marques. Agradecer a contribuição, a vossa contribuição, e dizer que o MEP tem esta questão do tema do Estado Social como matriz e como vocação. E, portanto, trabalharemos as vossas pistas. Ninguém nos liga na comunicação social, mas nós trabalhamos, não é? E vamos pensando o país. Só uma palavra muito breve de... ver aqui o som deste lado não pode ser, de agradecimento. Este gesto vosso de disponibilizarem uma tarde de sábado, de domingo, ainda por cima, em dia de jogo do Benfica, para estarem connosco, quero muito agradecer-vos. O nosso caminho é tudo menos um caminho fácil, mas este gesto, ainda por cima, não sendo nem de perto nem de longe membros do MEP, esta vossa abertura, correspondendo a um convite nosso, é algo que eu quero muito sublinhar, agradecer este gesto, porque creio que faz muita falta na política portuguesa, não só a capacidade de refletir, discutir tranquilamente, de ver várias perspectivas para encontrar as saídas, e os vossos contributos são seguramente muito importantes para a nossa reflexão, para continuarmos este caminho de política pela positiva, centrado em propostas concretas, sendo que para nós é de uma forma muito evidente, prioridade absoluta, esta ideia da reinvenção do Estado Social, da gestão inovadora de recursos escassos, mas a capacidade de nunca desistir daqueles que são os mais pobres e os mais vulneráveis, mas sabendo também que a par deste investimento, como dizia o Dr. Bom Félix desde o início, é preciso fazer igual foco na questão da produtividade, da competitividade e, ao fim e ao cabo, da criação de riqueza. Bem-ajam pela vossa tarde, pelo vosso contributo. A todos, muito obrigado por terem estado. Obrigado.